Deus tem uma palavra para você hoje, amém? Então vamos conferir essa palavra em Eclesiastes capítulo 11. O versículo que nós vamos ler é o versículo de número 4. Eclesiastes 11, versículo 4. Existem coisas na vida que não podem esperar. Algumas pessoas dizem assim: pastor, mas não tem o Salmo 40, eu esperei com paciência. E algumas pessoas confundem a paciência com a procrastinação. Tem muita gente que está sofrendo do mal. Segunda eu faço, começo do mês eu faço, final do mês eu faço. A vida vai passando, as oportunidades vão sendo perdidas. E a Bíblia nos mostra que a atitude, ela revela a oportunidade. Veja o que está escrito em Eclesiastes 11, versículo 4. Quem observa o vento nunca semeará. Se ficar esperando o vento estar a favor, nunca vai dar certo. E quem olha para as nuvens nunca colherá. Deus deu a ordem para que a terra, não importa a condição que ela estava, que ela produzisse fruto. Então a semente produziu erva, a erva produziu então um ramo, e aí depois o seu processo foi acontecendo até o fruto acontecer. Existem pessoas esperando os ventos soprarem a favor. Só que normalmente no começo tudo vem contra. No começo é difícil as coisas darem certo. Até o que dá certo às vezes tem que ser observado para saber se não é uma armadilha. O dia é hoje, a chance é hoje, e a sua prosperidade não pode esperar. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra vai ser pregada e a sua palavra não pode mentir, não voltar atrás, e a sua palavra é para hoje, a sua palavra é para agora. Então venha, Espírito Santo, e assuma o seu lugar de honra neste altar, e envie a sua palavra com poder e autoridade, e que aqueles que ouvirem tenham a atitude, meu Deus, para que prosperem, para que cresçam, e que a sua palavra, que nunca erra o alvo, essa palavra vá e produza o resultado, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor, diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Imagina só, minha gente, que existem pessoas esperando as coisas se encaixarem. Existem pessoas esperando o dinheiro que ela imagina ser o dinheiro correto para que então ela comece. Existem pessoas esperando a resposta de alguém, a ligação de alguém, não é assim? Não, vou esperar, não está difícil esses últimos tempos. Talvez você já disse essa frase, eu também já disse. Eu já falei isso algumas vezes. Todo mundo uma hora já sofreu com a procrastinação. Tem gente que pensa assim: não, vou comprar essa casa porque está cara, e dizem os corretores de imóveis que o imóvel que está caro hoje, ele será mais caro amanhã. Assim como o investimento também, não, ou eu vou esperar baixar. E a pessoa nessa, inclusive o povo de Deus, não percebe que a procrastinação é a arma da miséria e da pobreza. E o diabo usa isso para minar a prosperidade da pessoa e até mesmo a alma da pessoa. Imagina quantas pessoas não estão deixando até a salvação para depois. Depois eu faço, segunda eu faço. Não, no mês que vem. Não tem gente que começa todo dia 1º de janeiro falando assim: passando o feriado. Todo 1º de janeiro é feriado, né? Passando o feriado, eu vou caminhar, tá até hoje. Barriga só aumentando. Não, mas passou, é que agora não está dando certo. Mas quando passar essa correria da minha vida, o procrastinador, ele está destinado à miséria. Mesmo que ele venha de uma família rica, mesmo que ele tenha uma posição, um bom salário, o procrastinador, ele vai parar na miséria uma hora ou outra.
Porque a procrastinação te leva para um abismo. E esse abismo não melhora, não te impulsiona para o melhor, só para o pior. Veja o que acontecia com o povo. Em Juízes capítulo 6, versículo 1, por favor. Livro dos Juízes capítulo 6, versículo 1. Nesta época não tinha rei em Israel, por isso o livro é intitulado Livro dos Juízes, e logo em seguida nós temos o Livro dos Reis. E em Juízes 6, capítulo 6, versículo 1, está escrito assim: porque os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por quanto tempo, gente? 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, os amalequitas também, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados, tendas, e vinham como gafanhotos de tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para fazer o quê? Qual o resultado de tudo isso? Verso 6: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. 7 anos para eles entenderem que deveriam pedir ajuda. 7 anos sofrendo. Teve gente que ganhou essa conta, e teve gente que demorou 430 anos para clamar a Deus. E olha que nós estamos falando do povo de Deus, eu não estou falando de um povo que não conheceu Jesus. Um povo que tem no seu sangue o DNA de Abraão, só isso. O povo que foi tirado do meio do deserto, que prospera onde ninguém prospera. Talvez quando começaram, vamos construir as covas, porque todo procrastinador, ele constrói uma cova. E o que é uma cova? É a sua desculpa, é o seu motivo para não fazer. Não faço porque eu não tenho apoio. Então ele vai construindo os seus buracos. E quando construíram os buracos, fizeram dos buracos suas moradias. E falaram assim: olha, quando essa fase ruim passar, a gente sai do buraco. Quanto tempo não estão prometendo que o Brasil vai sair do buraco, hein? É ano de eleição, estão prometendo de novo que a gente vai sair do buraco. Mas faz 30 anos que eu estou ouvindo isso, a gente vai sair do buraco. E às vezes o buraco foi o próprio político que colocou a gente, né? A gente que eu digo, sociedade. Eu não estou no buraco, graças a Deus. Graças a Deus. E quantas pessoas estão pensando, não, ano que vem melhora? Qual a promessa sempre do político, principalmente para aquele que já está eleito? Olha, a partir do 1º de janeiro eu tenho projetos. É promessa para depois. E a promessa para depois, normalmente, ela nunca se realiza. Ano que vem a gente casa, tá? Vai enrolar a mulher a vida inteira. E a mulher pedindo algo para o marido, seu Aloysio, ele fala assim: não, sábado eu conserto. Nunca vai consertar. Nunca vai consertar. Hoje eu estou muito cansado, deixa para... Tem crente que nunca tem tempo para ler a Bíblia, mas ele fala: olha, quando tiver um plano de leitura anual, eu vou fazer. Vou cuidar da minha alma. O procrastinador cria covas, porque ele acha que o tempo ruim vai passar por si só. Passou o 1º, o 2º, o 3º, o 7º ano,
e a pobreza estava consumindo eles. 7 anos esperando para fazer uma oração. Tem gente que fica a vida inteira e não abre um CNPJ. Não regularizou nenhum título de eleitor. Está esperando a dívida caducar. Não, quando caducar, e ainda serve a Deus e acha que isso é bonito. Não, quando caducar eu resolvo. Segundo eu vou. Está criando covas. O procrastinador começa a pensar, não, eu devo estar azarado. Mas não está azarado, ele só é procrastinador. A maldição, a pobreza do procrastinador é as suas falsas desculpas. O tempo nunca está bom para ele. Está olhando para o céu dizendo, um dia Deus me abençoa. Nunca vai abençoar. Até que a pessoa vai perceber, eu vou ter que fazer alguma coisa. O povo começou a clamar. Deus vê que um homem não é procrastinador e ele está trabalhando. É verdade que ele não está trabalhando do melhor jeito possível, mas ele está malhando o trigo no lagar, pelo menos isso. E ele olhando para ver se o povo inimigo não vem, porque quando vem um inimigo é como gafanhotos e leva tudo embora. Deus chama ele, mostra o valor para ele. Aquele homem se levanta, sacrifica o segundo boi do seu pai. Estou resumindo a história de Gideão. Quem não procrastina, o Espírito Santo ajuda, abençoa. Eu espero que seja você que o Espírito Santo vai ajudar. E daqui a pouco 30.000 pessoas se ajuntam com aquele homem. 30.000 pessoas, 32.000 pessoas se ajuntaram. Imagina aquele homem que estava no buraco ontem, vendo milhares de pessoas ajudar ele. Minha gente, mais de 30.000 pessoas é muita gente. Todo mundo dizendo, nós vamos para a guerra. Deus viu que alguns ainda estavam condicionados à procrastinação. O procrastinador, ele não é só um adiador de tarefas. Ele é uma pessoa preguiçosa, covarde, mentirosa e maldita. Porque Deus não deixa para depois. Deus é Deus de agora. Se Ele vai curar, Ele cura hoje. Não fica esperando você crer ou você acreditar e entender o milagre. Se Deus quiser curar, Ele cura até o incrédulo. Quantos incrédulos não foram curados na Bíblia? Vários incrédulos foram curados. 10 leprosos foram curados, 9 eram incrédulos e ingratos, mas foram curados. E foram curados na mesma hora. Deus não deixa para depois. Deus sabia que a procrastinação tinha contaminado muita gente ali. Gideão avisa que os covardes e os medrosos que voltem, porque o procrastinador é medroso também. Eu não sei você, mas eu imagino que Gideão, quando recebeu essa ordem, imagino eu, que ele pensou, está todo mundo na fé aqui. Toquei a buzina, veio o Espírito Santo, esse povo se ajuntou, está todo mundo, maior gritaria aqui. Parecia que estava todo mundo na fé. Quando Gideão disse, os covardes e os medrosos que voltem, 22.000 quase tropeçaram um no outro e começaram a correr de volta. Se você trabalhar com procrastinador, sua vida vai se atrasar também junto com a dele. Se você se unir com quem só deixa para depois, se você não tomar o controle e não fizer a separação, a sua vida vai viver a maldição da procrastinação, infelizmente. Por isso que às vezes no começo você vai ter que tomar a tarefa para si, para não deixar sua prosperidade na mão de ninguém. Deus estava fazendo isso com Gideão. Gideão leva esse povo para beber água. O procrastinador, quando ele encontra uma bênção, uma fonte de água, ele antes adiava. Mas ele também tem um defeito. Ele é afobado. Então, quando viram a água, meteram a cara na água, eles estavam igual o cachorro. E é tudo que um jacaré ama, né? Não é? Tudo que um jacaré ama é alguém com o rosto na água lá
E ele vindo, né? E só 300 homens levavam a água na boca e davam uma olhadinha. Não custa olhar, né? Quem dirige sabe. Você pode estar dando ré e sabendo que não tem ninguém atrás, mas não custa dar uma olhada, né? Não custa dar uma olhada. Não custa você estar no banco fazendo uma operação financeira, um saque, um depósito, e dar uma olhadinha para ver se não tem ninguém, né, maldoso ali por perto. Não custa, antes de você assinar uma boa proposta, uma boa venda, um bom contrato, você dá uma lida, não custa não. Isso não é procrastinar, isso é ser vigilante, né? Espera que eu vou ler aqui. O procrastinador, quando ele percebe que tem a bênção, ele é afobado. Então Deus manda que os 9.700 fiquem de um lado e os 300 de outro. Eu não sei se Gideão pensou nisso. Eu pensaria que os 300 estavam fora e os 9.700 dentro. Mas Deus falou, manda os 9.700 voltarem. Eu vou trabalhar com quem se curou da procrastinação e das suas maldições. Quantas pessoas não estão recebendo a ordem de Deus para fazer algo, para ir resolver a dívida, para começar a pensar no futuro, e o tempo está passando. Passa 5 anos, passa 10 anos, daqui a pouco a pessoa vai ver, a vida passou, e não faz. Tem gente que quer revolucionar o mundo, não arruma nem a própria cama, não lava nem a louça de casa, mas quer revolucionar, quer mandar em muita gente, mas não senta para aprender. Não aprende com os erros, comete os mesmos erros. Não, com o tempo eu vou melhorando. Até hoje não melhorou. É sempre a mesma coisa. É uma agonia. Na melhor hora eu vou. Deus vai preparar. E tem crente vivendo essa maldição de Deus vai preparar. Deus lá precisa de tempo para preparar. Ele é o grande eu sou. Se ele fala, acontece. Se ele determina, sim se sucederá. Se Deus mandou você fazer, pode ir, o caminho já está pronto. Deus é contigo, não precisa ficar esperando. Se Deus já te deu uma ideia, um sonho, comece. Comece com a metade que tem. Comece com quase nada. Mas comece. Porque até quando se trata de assunto espiritual, Deus não quer que você fique assim, olhando para as nuvens. Até para assunto espiritual. Por que eu te garanto isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. O assunto é financeiro ou é espiritual aqui? É espiritual, este assunto aqui é espiritual. Que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, coisas grandes vão acontecer. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, em uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles puseram-se 2 varões vestidos de... Imagina que cena, hein, gente? Jesus está dando as últimas instruções após a sua ressurreição, falando do assunto mais importante, que é o Espírito Santo. É o assunto mais importante do que o dinheiro, do que a prosperidade, é o Espírito Santo. E agora Jesus está falando e subindo. Daqui a pouco os olhos não conseguiram mais ver, porque a nuvem ocultou, sumiu.
E eles continuaram como? Com a boca aberta, né? Porque digno de se abrir a boca, né? Não é verdade? Uma cena daquela, eu ia ficar de boca aberta. Deus teve o trabalho de mandar 2 anjos descerem. Olha como isso é sério. Porque senão eles iam ficar esperando Jesus assim, ó. Falou que vai voltar, vamos ver se é agora. Tem gente que está assim, sabia? Não, Deus falou que vai abrir a janela do céu, deixa eu ficar vendo aqui, ó. Deus falou que eu tenho promessa. Sou ungido de Deus. Esperei com paciência no Senhor. A boca aberta ainda. Doido para entrar uma mosca. Lembra quem escreveu esperei com paciência no Senhor? O que pastoreava as ovelhas. O que enquanto estava todo mundo desocupado, estava ele no meio do deserto, lutando contra urso, contra leão, para proteger o seu bem familiar. Porque ali era o seu dinheiro, o seu patrimônio, o seu trabalho. Quem escreveu esperei com paciência no Senhor, enfrentava gigante, esperando no Senhor. Ia atrás, não deixava para depois. E quando deixou a guerra para depois, quase caiu e quase foi para o inferno. Porque foi quando ele pecou. Não deixa a sua guerra para depois. Comece seu negócio nem que for na garagem, na porta de casa, na esquina, na calçada. Não espera o tempo melhorar, a fumaça passar. Não espere. Não espere os anos se concluírem, mais um mês passar. Começa hoje. Começa hoje em nome de Jesus. Porque para este assunto ser resolvido, 2 anjos desceram. E quando os 2 anjos descem, olha o que está escrito no versículo 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Na mesma hora eles captaram a mensagem. Quer saber? Jesus mandou esperar, mas esperar em Jerusalém. Então vamos nos mexer. Vamos buscar o Senhor. Vamos orar de maneira unânime. Vamos organizar a igreja. Vamos preparar as coisas. Porque quando você se move na terra, Deus vai se mover no céu. Vai te ajudar e vai prosperar você em nome de Jesus. Mas tem que se mexer. Não dá para dar desculpas, querido. Não dá para ficar se fazendo de coitado. Não dá para ficar usando muletas na fé. Se Deus é contigo, e se você tiver a atitude de não ficar olhando, bobolhando para o céu, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Imagina quantas pessoas não estão desviadas até em casa, dizendo assim: mas ninguém vem me visitar. Verdade ou não é? A gente faz visita principalmente para quem está doente, para quem está morrendo. Essa é a prioridade, né? Para os presos. Essa é a visita bíblica. Não é essa a visita que Deus falou para nós fazer? Vai visitar o enfermo, vai visitar o preso. Vai atrás da ovelha perdida que está com a perna quebrada lá e não consegue voltar. Agora tem muita gente que está com os braços cruzados de procrastinação, brincando com a salvação. Tem gente que procrastina a prosperidade? Tem. E tem gente que procrastina até com a alma. Imagina a gravidade de deixar para depois resolver a vida com Deus. Tem que ser hoje. Eu vou te dar uma dica. Você pode seguir se quiser. É uma dica apenas, não é um ensinamento
bíblico isso, não. Pegue uma folha de papel na sua casa, rasga um pedaço lá da folha de um caderno. E todos os dias, tem que ser todos os dias, tá? Numere de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As tarefas que você precisa fazer. Até tarefas pequenas. Até tarefa pequena. Quando você procrastina de levar o lixo, isso acontece com todo mundo, na casa do rico, do pobre, de todo mundo. O que acontece com aquele lixo? Ele espera. A gente chega em casa depois de um dia de calor como esse, que foi aqui em Manaus, a casa está empesteada, não é? Aí depois, quem procrastinou vai ter que levar o lixo, quase vomitando, não é? Dependendo da tua sensibilidade. Levar o lixo assim, ó. Aí depois ainda tem que pegar produto, água sanitária, lavar. Ou seja, a procrastinação, ela gera serviço sempre dobrado. Ela gera sempre trabalho a mais. Quanto mais tempo se espera, mais oportunidades se perdem. E assim tem sido a vida de muita gente. O mau cheiro da falta da prosperidade, da bênção de Deus, tem feito a pessoa, não, estou esperando Deus me abençoar. Quando Deus me abençoar, Ele já te abençoou. As bênçãos já estão liberadas, Ele já é contigo, mas você precisa usar isso. Não pode ser outro dia, tem que ser hoje. Você pode chegar na sua casa e fazer isso hoje para amanhã já. Você pode hoje fazer uma oração sincera e falar, meu Deus, eu não tenho muito recurso não, mas como o Senhor mandou fazer, eu vou fazer. Não dá para esperar, querido. Não dá para esperar. O tempo é imperdoável com os procrastinadores. O tempo é cruel. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Deus quer salvar as almas hoje. Eu não sei quantas pessoas vão ouvir essa palavra, mas eu sei que a salvação nunca pode esperar. Tem gente que ouve, entrega a tua vida para Jesus. Eu não vou entregar minha vida para Jesus à distância. Vou deixar o próximo batismo. Não deixa não. Não deixe não. Entrega a tua vida para Jesus, volte para o Senhor Jesus, se reconcilie. Jesus é o seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua alma. Corra para Jesus, busque Ele enquanto você pode. 7 anos de miséria foi suficiente para que um pelo menos se levantasse. Só que outros esperaram 430 anos. Não espere mais. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.